Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais uma leitura da Bíblia, mais um encontro nosso com a Palavra de Deus. O nosso plano de leitura bíblica anual segue e hoje é o dia de número 231 do nosso plano de 365 dias. E nós vamos dar continuidade à leitura dos Salmos. E eu quero mais uma vez aqui fazer um apelo a você e encorajá-lo a não desanimar do plano, não desistir da leitura da Bíblia. Quando nós chegamos nessas partes, eu sempre reforço, eu sempre trago esse alerta, porque eu sei que nós, seres humanos, nós vivemos de estímulos. O nosso cérebro é assim, nosso sistema, ele foi programado para ser assim. Fazemos parte da mesma massa, não tem jeito. Então, todos nós, em certas coisas, precisamos de mais estímulos, uns mais, outros menos, mas todos precisamos de estímulos. Tem gente que gosta de estudar, tem gente que já não gosta tanto e precisa de um estímulo, mas às vezes, em todo estudo, uma matéria é mais animadora, outra mais desanimadora. Uma estimula mais o estudante, outras não. Sabemos que assim, a leitura é a mesma coisa. Nem todos gostam de ler, naturalmente. Alguns gostam, outros nem gostam. Agora, até aquele que não gosta muito de ler tem um tipo de leitura que é mais animadora. Só que no que diz respeito à Bíblia, meus queridos amigos, nós precisamos entender o seguinte: o objetivo da leitura diária da Bíblia não é para que nós venhamos dominar a Bíblia. Eu não posso ter dentro de mim o seguinte pensamento: não, eu quero ler a Bíblia toda para que eu domine toda a Bíblia, para que eu saiba onde está escrito isso, onde está escrito aquilo. Não. O nosso objetivo principal para ler a Bíblia toda é para que a palavra de Deus nos domine. Não é para que eu domine a palavra, para que eu saiba manejar bem apenas, não. O objetivo principal para que eu leia toda a palavra, para que eu conheça toda a palavra, é para que a palavra me domine. Então, com essa motivação, faça esse ajuste, porque com essa motivação, você não vai desistir do plano, você não vai parar no meio do caminho. Quando você entende que eu preciso ler a Bíblia para que a palavra de Deus me domine, você não vai pular uma letra sequer, porque ela faz parte de todo o ensino, de todo o entendimento, de todo um estudo, de todo um pensamento que Deus revelou ao homem através dessa palavra e chega até nós. Nós estamos na leitura dos Salmos e os Salmos dominam as nossas emoções. Os Salmos dominam as nossas reações diante das lutas, das adversidades, dos problemas. Os Salmos dominam a nossa fala diante da forma como devemos orar, como devemos falar com Deus. Então, meus queridos amigos, vamos mais uma vez colocar aí nos comentários, fazer uma declaração pública, o seguinte: eu vou até o fim. Faça aí a sua declaração pública: eu vou até o fim. Coloque aí nos comentários, por gentileza. Coloque aí, ó, eu vou até o fim. Escreva aí, eu vou fazer a minha aqui, ó. Alguém está falando que o som está abafado. Para todos está assim? Eu não tenho retorno aqui. Para todos está assim? Deixa eu ver se eu consigo um retorno. Mas antes eu vou fazer a declaração pública aqui, ó. Eu vou até o fim. Não, aqui para mim parece normal o som, viu? Para mim tá bom. Então, enquanto vocês colocam aí nos comentários, eu vou até o fim. Deixa eu só reconectar aqui a Bíblia na tela, porque desconectou. Como é Wi-Fi, às vezes acontece isso. Só um instante. Ok, já consegui aqui a reconexão.
Tá certo? Então vamos em frente. Karina Lima, mesmo sendo um desafio, isso tem me alimentado. Isso tem alimentado minha esperança. Estou apaixonada pela palavra. É isso. Vamos orar e vamos entrar na leitura de hoje. Senhor, muito obrigado por mais uma manhã na Tua presença, mais um encontro com a Tua palavra, com a Sagrada Escritura. Senhor, nós entendemos que o nosso objetivo ao lermos a Bíblia toda não é para dominar as letras, mas para que essa palavra nos domine. Então fale conosco. Essa é a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bíblia na tela, Salmo 128. Vamos à leitura. Salmo 128. Abençoado é todo aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás, e isto te será bem. A tua esposa será como uma videira frutífera pelos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Sim, tu verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Então, veja a importância do temor do Senhor. O destaque aqui do Salmo 28 é para o temor do Senhor. Então, veja a importância do temor do Senhor. Abençoado é todo aquele que teme ao Senhor. Então, quando eu temo ao Senhor, então, eu ando em seus caminhos, claro, por temer a Ele, por obedecê-lo. Eu ando em seus caminhos, eu pratico a sua palavra, o seu ensino. Então, do trabalho das minhas mãos, eu vou comer e serei feliz, tudo vai bem, o meu casamento vai bem, os meus filhos vão bem e os filhos dos meus filhos irão bem, os meus netos. Então, temer ao Senhor é o destaque desse salmo. Salmo 129. Lembrando que nós ainda estamos nas canções dos graus, né? Vocês se lembram? As canções que cantavam em caravanas rumo a Jerusalém, em homenagem, posso dizer assim, aos 15 degraus que tinham da subida, né? Para a subida do templo. Então existem 15 salmos dos graus, canção dos graus. Salmo 128, versículo 1. Muitas vezes me afligiram desde a minha juventude. Agora Israel pode dizer: muitas vezes me afligiram desde a minha juventude. Ainda assim, eles não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, fizeram longos os seus sulcos. Sulcos são caminhos, né? O Senhor é justo, cortou em pedaços as cordas dos perversos. Sejam todos eles confundidos e virados para trás, aqueles que odeiam Sião. Sejam como a grama sobre os telhados que se seca antes de crescer, com a qual o segador não enche a sua mão, nem aquele que amarra os feixes o seu peito. Nem aqueles que passam dizem: a bênção do Senhor esteja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Salmo 129. Desde as profundezas clamei a ti, ó Senhor. Senhor, ouve a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, marcares as iniquidades, ó Senhor, quem ficará de pé? Mas há perdão contigo, para que sejas temido. Eu espero pelo Senhor, minha alma espera, e na sua palavra eu tenho esperança. A minha alma espera pelo Senhor, mais do que aqueles que vigiam pela manhã. Eu digo, mais do que aqueles que vigiam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, e com ele há plena redenção, e ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Então, olha só que consciência. Veja só que consciência. Dona Graça está falando 130, eu falei errado? Deixa eu ver.
Sim, 130, né? É o que estamos lendo agora. Tá ok? É isso mesmo, né? Ó, desde as profundezas clamei a ti. Salmo 130, é o que eu estou lendo agora. Se eu falei errado, desculpe. Salmo 130. Então veja, isso aqui é interessante, ó. Versículo 3 e 4. Deixa marcado aí na sua Bíblia. Se tu, Senhor, marcares as iniquidades, ó Senhor, quem ficará de pé? Mas há perdão contigo, para que sejas temido. Então, assim, se for ver, todos são iníquos, todos são pecadores, todos erram, né? Mas há perdão em Deus para que ele seja temido, ou seja, para que Deus seja temido, só ele pode perdoar, só ele pode remir. Então, no final lá fala, né? Ele remirá Israel de todas as iniquidades. Li o Salmo 130, eu pulei o 129, a Dona Graça está falando ali, faltou o 129, deixa eu ver aqui, deixa eu conferir. Não, eu li o 129. Muitas vezes me afligiram desde a juventude, agora Israel pode dizer, muitas vezes me afligiram desde... Eu li, eu já li já. Talvez eu não falei, né? Mas nós já lemos esse Salmo. Eu li ele todinho aqui. Vamos agora para o 131. Senhor, o meu coração não é altivo, nem os meus olhos elevados, nem me exercito em grandes questões, ou em coisas elevadas demais para mim. Certamente que me comportei e me aquietei como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma é mesmo como uma criança desmamada. Espere Israel no Senhor, daqui em diante e para sempre. Olha que interessante, né? O meu coração não é altivo, nem os meus olhos elevados, nem me exercito em grandes questões ou em coisas elevadas demais para mim. Aquele conselho sábio, né? Não se mete naquilo que você não domina. Não se mete naquilo que não é para você. Tem gente que fica se metendo em muitas questões alheias, né? E ele fala assim, o meu coração não é altivo, nem os meus olhos elevados, nem me exercito em grandes questões, ou em coisas elevadas demais para mim. Certamente que me comportei e me aquietei como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma é mesmo como uma criança desmamada. Interessante. Espere Israel no Senhor daqui em diante e para sempre. Próximo Salmo, 132, não é isso? Conferir. Isso, Salmo 132. Senhor, lembra de Davi e de todas as suas aflições, como ele jurou ao Senhor e jurou ao poderoso Deus de Jacó. Certamente eu não entrarei no tabernáculo da minha casa, nem subirei à minha cama. Não darei sono aos meus olhos, ou cochilo às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Isso aqui também é muito interessante, né? Uma confissão de Davi, dizendo, não darei descanso aos meus olhos, e nem cochilo as minhas pálpebras. Descanso é um sono profundo, né? Cochilo é as pálpebras, né? Só fechar de vez em quando. Então, Davi está dizendo o seguinte, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó, eu não vou cochilar, eu não vou nem dormir. Enquanto eu não conseguir isso. Era um desejo, né, que Davi tinha. Era um desejo que ele tinha de ter um templo para o Senhor. Agora, vamos trazer isso para a nossa vida. Não é um devocional, mas vamos fazer uma aplicação hoje. Vamos trazer isso para os nossos dias. Se no passado a presença do Senhor, representada pela Arca da Aliança, morava em tendas e depois em templos, o primeiro templo construído por Salomão, mas desenhado por Davi, a planta foi entregue a Davi, desejado, muito desejado por Davi, a presença do Senhor morava naquele templo. Hoje, onde a presença do Senhor mora? Não mais em tendas, não mais em templos, mas Jesus disse
que a presença do Senhor moraria em cada um de nós. O Novo Testamento afirma que nós somos o templo, onde mora a presença do Senhor através do Espírito Santo. Então veja, se Davi ele disse assim: não darei descanso aos meus olhos, nem às pálpebras, um cochilo sequer, enquanto eu não conseguir uma morada para o Senhor. Qual é a nossa consciência hoje? Sabendo que nós somos o templo do Espírito Santo, aquele que tem essa mesma consciência de Davi deve entender o seguinte: não vou dar descanso aos meus olhos, nem um cochilo às minhas pálpebras, enquanto a presença de Deus não estiver em mim. Ele queria encontrar um lugar de repouso para no templo, né? Construir um templo, um lugar de repouso para a arca de Deus, que era a presença, né? Representava a presença de Deus, a arca da aliança. Ele queria encontrar um lugar para repousar aquela arca. Hoje nós já sabemos onde é esse lugar, é em nós. Então, uma vez que você que está lendo a Bíblia comigo tem essa consciência que o Espírito Santo é a presença de Deus e ele pode repousar em você, então busque isso com todas as suas forças. A presença de Deus morando, habitando em você é o que mais deve ser desejado por todo aquele que é cristão, que encontrou a Cristo. Tá certo? Vamos continuar aqui a leitura. Deixa eu só ver aqui. Ivonete, está aparecendo a partir do Salmo 130, mas só aparece o número 13 no YouTube. É isso mesmo. É no aplicativo. Deixa eu colocar uma bolinha aqui para vocês verem. Ó. Acompanha aí. Ó, aqui está 13, né? É porque não está abrindo no aplicativo, não está mostrando. Quando eu clico aqui é o que eu vejo. Por isso que às vezes está dando um pouquinho de confusão. Então agora nós vamos para o Salmo 133, né? Ó, quando eu clico aqui, ó, não aparece completo, só aparece a decimal, não está aparecendo a centena. Salmo 133. Eis quão bom e quão agradável é para os irmãos habitarem juntos em união. É como o unguento precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desceu a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, e como o orvalho que desceu sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor comandou a bênção, a vida para sempre. Uma metáfora, né? Um salmo, uma canção que usou como uma metáfora a preciosidade que é a consagração de um sacerdote, como foi Arão, né? Lembram do óleo? O óleo que o Senhor mandou preparar, se não me engano, Êxodo 30, aquele óleo seria usado única e exclusivamente para consagrar o sacerdote e utensílios do templo. E mais para frente, quando entrou a monarquia, o rei. Fora isso, não era para ungir mais ninguém. Não terminamos o Salmo 132? Meu Deus, hoje eu tô... Perdão. Comecei a falar, né, que não entrou o Salmo e não terminei. Perdão. Vou retomar daqui, depois a gente fala da barba de Arão. Tá, desculpe, perdão. Obrigado aí, Silvio. Eu parei aqui no versículo 4, né? 5. 4. Não darei sono aos meus olhos ou cochilo às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso Deus de Jacó. Então eu falei sobre nós com o entendimento que a presença de Deus habita em nós, então devemos fazer como Davi, não dar descanso enquanto não alcançarmos essa graça de ter em nós a presença e o Espírito dele. Continuando, eis que ouvimos falar dela em Efratá, e a encontramos nos campos do bosque. Entraremos nos seus tabernáculos, adoraremos ao seu escabelo. Levanta-te, ó Senhor, de teu descanso, tu e a arca da tua força, que os teus sacerdotes vistam-se de justiça, que os teus santos gritem de alegria por causa do teu servo Davi. Não faças virar a face do teu ungido. O Senhor jurou em verdade a Davi, e ele não se afastará disso, do fruto do teu corpo, porei sobre o teu trono. O pacto davídico, né? Que não faltaria um rei no trono que viesse de Davi. Se os teus filhos guardarem o meu pacto e o meu testemunho que eu lhes ensinarei,
e os seus filhos também se assentarão, sobre o trono para sempre. Pois o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação. Este é o meu repouso para sempre. Aqui eu habitarei, pois o desejei. Abundantemente abençoarei sua provisão, satisfarei os seus pobres com o pão. Eu também vestirei os seus sacerdotes de salvação, e os seus santos gritarão alto de alegria. Ali farei o chifre de Davi brotar, a força. Lembre-se sempre, chifre quer dizer força. Ali farei a força de Davi brotar. Eu ordenei uma lâmpada para o meu ungido. Seus inimigos vestirei de vergonha, mas sobre ele a sua coroa florescerá. Agora sim, né? Voltando aqui para o Salmo. Eis quão bom e agradável é para os irmãos habitarem juntos em união. É como o unguento precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desceu a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon e como o orvalho que desceu sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor comandou a bênção e a vida para sempre. Então, nessa metáfora sobre união dos irmãos, como é bom estarem eles juntos, habitarem juntos, ele fala sobre o óleo que foi colocado na cabeça do sacerdote e escorreu na barba, escorreu na orla da veste. Então, observar a união dos irmãos é isso, é uma coisa linda. É como quando ele observou ou observa-se a consagração do sacerdote. É como quando observa-se o orvalho que cai na montanha, né? Essa união, esse relacionamento dos irmãos. Oh, como é bom, como é agradável e bom ver os irmãos assim, unidos, como um óleo que escorre na barba, na veste, como orvalho que cobre todo o Monte Hermon. Assim é lindo observar a união dos irmãos. Próximo é o 134. É isso? Deixa eu conferir aqui. Isso, Salmo 134. Eis, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que à noite ficam de pé na casa do Senhor. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Vamos concluir a nossa leitura de hoje, Salmo 135. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor. Louvai-o, ó vós, servos do Senhor. Vós que ficais de pé na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, pois o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, pois é agradável. Pois o Senhor escolheu a Jacó para si, e a Israel para seu tesouro peculiar. Pois eu sei que o Senhor é grande, e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor desejou, ele fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os lugares profundos. Ele faz os vapores ascenderem dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, traz o vento dos seus tesouros, o que feriu os primogênitos do Egito, bem como de homens e animais, o que enviou sinais e maravilhas no meio de ti, ó Egito, sobre Faraó e sobre todos os seus servos, o que feriu grandes nações e matou poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, e deu a sua terra por herança a Israel, seu povo. Teu nome, ó Senhor, dura para sempre, e o teu memorial, ó Senhor, através de todas as gerações. Pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá a respeito dos seus servos. Os ídolos dos pagãos são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Nem há fôlego algum em suas bocas. Aqueles que os fazem são semelhantes a eles. Assim também é todo aquele que confia neles. Bendizei ao Senhor, ó casa de Israel. Bendizei ao Senhor, ó casa de Arão. Bendizei ao Senhor, ó casa de Levi.
Vós, os que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então a gente encerra por aqui. Mais um salmo aí que ajuda muito ao entendimento quanto à idolatria a imagens, né? Deixa gravado aí na sua Bíblia. Salmo 135 fala sobre imagens feitas por mãos de homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. E aqueles que fazem essas imagens ou adoram essas imagens se tornam semelhantes a elas. É o que diz o texto, é o que diz a Bíblia, né? O nosso compromisso não é com denominação, mas é com a palavra. Então, deixe grifado aí para que você possa orientar amigos e familiares. Com respeito, claro. Gente, um abraço de fé e força. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.